juntamos e retiramos a rocha. O caminhante somos nós. O caminho é a jornada da vida. A rocha são as misérias que encontramos nessa jornada. A guerra de todos contra todos foi feita pelos homens, mas pode ser superada também pelo amor. Mesmo mais forte, pode ser o predador, mas não pode ser mais forte que 5. E se for mais forte que 5, certamente não será mais forte que 10. E se for mais forte que 10, não será mais forte que 100. E nós fomos criados de tal modo que o mais fraco entre nós tem a força na união e no amor suficiente para superar todas as misérias, dos obstáculos, das rochas, mas principalmente dessa competição que nos coloca como inimigos. E eu me coloquei com esse objetivo. E veja só, o pouco que eu tinha, eu decidi dividir. Mas o que você tinha? Se você tem nome sujo, não tem carro, não tem casa, não tem nada. Eu tive a oportunidade de alugar um espaço, um fogão, um balcãozinho, um freezer, produzir comida e dividir com a população em situação de rua da cidade de Curitiba, com os egressos do sistema carcerário, com as mulheres que sofriam abusos e violências dentro de casa, com aqueles que se desesperaram e se tornaram dependentes químicos. E fui atrás com o meu projeto e o meu sonho na mão e encontrei eventuais patrocinadores e apresentei a um por um e disse: olha, esse é o maior investimento possível, porque aquele que investe no ser humano nunca estará perdendo recurso, seja ele qual for. E sabem o que me disseram? O partido, aqueles que tinham influência e o nome limpo para alugar um espaço maior, alguns sindicatos que tinham poder econômico e também algumas empresas, todos, ao olhar o projeto, disseram o seguinte: olha, muito legal, mas é um pouco idealista, porque não prevê o retorno financeiro do investimento, não prevê a médio e longo prazo a manutenção dos gastos com pessoas e com produtos. E eu fui para casa, não me convenci, me incomodei e pensei: olha, quando se planta uma semente, qual a certeza de que ela dará frutos? Nesses tempos difíceis, em que as pessoas mais derrubam as árvores do que regam as sementes. Nenhuma. Qual a certeza que eu tenho de que esse projeto dará certo? Nenhuma. Mas eu tenho fé no plantio, na semeadura. Semeei, sozinho. Não digo sozinho, com um núcleo periférico, com aqueles que nada tinham, com aqueles que estavam em situação de rua, com aqueles que estavam no tornozeleira eletrônica, com as mulheres que carregavam em seu corpo as cicatrizes da violência, com aqueles que, como eu, se dedicaram por completo na semente, no hoje. Olhar os lírios do campo, tão lindos,
e do que necessitam para serem, se não o sol, a água, a terra, aquilo que gratuitamente nos é oferecido. Me inspirei na criação, na minha própria e da minha mãe, que veio do sertão da Paraíba, na selva de concreto, em São Paulo, com 3 filhos, uma mãe solo, afrodescendente, que foi para o sul do país para limpar o chão da casa dos ricos, que plantou os seus filhos numa área de invasão, num barraco de madeira, na beira de um córrego, sem saneamento básico, sem pai, sem paz, sem herança. E nós mudamos, nós florescemos, nós demos os frutos. Se a minha mãe me deu esse exemplo, o que seria eu, depois de passar por estudos, faculdades, mestrado, experiência política, que a minha mãe não teve acesso? Tudo isso serviria para eu me tornar mais cético e dizer não é possível? Ou tudo isso deveria servir para dizer que a semente que a minha mãe plantou e a ideologia e a filosofia de vida dela era potente o suficiente para eu ser um seguidor? Fui um seguidor, portanto. Mas é sincero, não vai durar 2 meses. É custo de água, é luz, é a máquina de lavar, que a gente deixa as pessoas lavarem suas roupas, a ducha, a cozinha, a padaria, e foi dividindo o pão que a gente recebeu o nosso primeiro milhão. Para os coaches de plantão, essa foi a nossa inusitada, inacreditável, extraordinária receita. Como ganhar o seu primeiro milhão? Tire a mão do bolso, divida o pão. Não há obstáculo para aqueles que decidem caminhar juntos. Nós, quando eu vejo a comunidade ICL, que não é uma plateia aleatória, não são pessoas desesperadas para ver um Pablo Marçal dar uma receita de bolo de como ficar bilionário, enganando os incautos. É um público mais que isso, é uma comunidade forte e que enxerga os seus sonhos uns nos outros. Mas eu não conhecia até então. Eu não conhecia. Cada dia nosso é de convicção, de fé. Faltava lá, tirava daqui. Se tiver que fechar, firmeza. Amanhã ou depois a gente levanta de novo. Eu falo para minha filha tem 4 anos de idade, meu bebezão, né? E eu falo para minha filhota, tá ligado? Eu falo o seguinte, filha, ela cai, né, criança e tal, ou não dá certo algumas coisas, ela chora, né? Eu falo, filha, só tem um jeito de você aprender a andar, de aprender a correr, de aprender a andar de skate, que ela está aprendendo e gosta, ou de fazer qualquer outra coisa. É aprender a cair. Quando você souber, filha, cair elegantemente, cair com fé, cair com esperança, você vai ser a que melhor anda, a que melhor corre, mas principalmente a que melhor sonha. Porque nenhum tombo te deixará para sempre no chão. Na nossa jornada, a certeza são as misérias, os obstáculos, as dificuldades. Quando eu vejo a história do Du, aqui, ele mostrou, e eu tenho a oportunidade, o prazer de ser amigo dele agora, né?
e ele me falando, mano, eu quebrei não sei quantos ossos, o meu pé aqui eu coloquei uma placa, o meu braço e não sei o quê, e eu fiz uns baratos lá com os cavalos, e eu nadei, e eu não sei o quê. Porra, eu fiquei pensando, eu falei, caramba! Até falei pro grupo, falei, olha, se quebrar, também me quebrei um tanto. Conheço pessoas que se quebraram bastante. Infelizmente, nesse mundo que nos mói, não é uma novidade. Mas perseverar, apesar disso, dos traumas, de cada fratura, porra, isso é extraordinário. Então, essa alegria que me tomou nesse projeto, que fez eu receber meu primeiro milhão, foi também, e essa persistência, essa perseverança, foi também o que me fez hoje deputado estadual do Paraná. Eu era criança na Vila Macedo, em Piraquara. Era cercado por instituições de abandono. Eu era cercado pelo complexo penitenciário de um lado, hoje tem 8 unidades, é o maior complexo penitenciário do estado do Paraná. Do outro lado era a colônia São Roque, na década de 90 era chamada colônia de leprosos. Em tese não tinha tratamento e as pessoas eram abandonadas à própria sorte. Do outro lado tinha o São Juliano, que é, como se chamava antigamente, um hospício. E, logo ao lado, um cemitério, que é o cemitério Jardim Esmeralda. E eu encravado naquele lugar que nem foi planejado para ser moradia, mas os familiares das pessoas presas, mas também das pessoas com hanseníase ou das pessoas tidas como loucas, acabaram, por um motivo ou outro, se instalando. E eu andava por aquelas ruas com um isopor atravessado no peito, um apito, vendendo sorvete. Depois disso, fui morar em outras casas, fui morar em Pinhais, região metropolitana, fui morar em Colombo, fui morar em Tamandaré, fui morar em vários lugares, morei em tanta casa que eu nem me lembro mais. E não tive pai. Achava tudo isso sempre um sacrifício, porque na comunidade escolar eu não tinha vínculos mais sólidos, na vizinhança as minhas ligações eram efêmeras, porque de acordo com o valor do aluguel, com outro fator, eu poderia não mais estar lá. Vivi uma boa parte da minha vida na rua, como menor infrator, tinha minha casa de noite para chegar, mas a rua era meu lar. Assim como o trabalho acabou sendo o lar da minha mãe. Tudo isso é um grande sacrifício, mas eu nunca desanimei. Sempre confiei no propósito. Vi uma entrevista do Muhammad Ali recentemente, que ele diz, olha, as árvores têm os seus propósitos, as nuvens do céu têm os seus propósitos, o cosmos, a natureza tem o seu propósito e nós, seres humanos, também temos o nosso propósito, e 10 pessoas conscientes do seu propósito são mais fortes do que 1000 pessoas que acordam todos os dias cedo, vão trabalhar e voltam de noite, sem saber do seu propósito. Aqui veio, qual é o sentido, qual a reflexão. E eu sempre tive o meu propósito. Mas quando eu cheguei, passei pela universidade, e alguém chegou para mim um dia, e eu era do PSOL, falou assim, Renato, esse ano, 2016, nós temos condição de eleger um vereador. Você que está sempre panfletando para a gente, está sempre dando duro, ralando, acredita, você poderia nos ajudar nesse pleito eleitoral. Você poderia ser um candidato. A gente vai ter alguns candidatos que vai ganhar
1.000, 1.500, 2.000 votos, outros que vão ganhar uns 800, 700 votos, e vários outros que vão ganhar até uns 300 votos. A gente acredita que se você fizer uma campanha, você pode ganhar aí até uns 300, 400 votos. E eu falei, beleza, sempre ajudei o partido de graça, sempre panfletei, agora é uma nova tarefa, ser candidato. Estranho, mas aceito o desafio. E fui candidato. Deu, na época, 45 dias de campanha. Deu 15 dias da minha campanha e eu não tinha um panfleto, um santinho. Não estava no horário eleitoral. E ninguém sabia que eu era candidato. Eu fiquei meio incomodado. Fiquei meio incomodado. Cheguei no meu pessoal e falei, mano, e aí, o que está acontecendo? Como que eu passo? Com quem que eu tiro foto? Como que faz para sair no papel? E as pessoas perguntam, eu falo, sou candidato, já só anota meu número no celular. Pô, assim vai ser difícil. Daí chegou um pessoal lá e falou, mano, sabe qual que é a verdade? Os caras te colocaram o e-mail de candidatura laranja. Eu, opa, laranja não, filho. Laranja eu conheço bem essa gíria, lá de onde eu moro, laranja é laranja. Nós é nós. Nós não é laranja, filho. Respeita nós. Ah, não, mano. Então, firmeza. Então vamos pra cima. Fui lá na universidade, passei o chapéu nos professores, consegui um dinheiro, fiz umas 2 caixas de santinho, cheguei na minha quebrada e os moleques falaram, não, você é candidato político, mas pode, você sabe, pode. Não só pode, mano, eu já sou. Ah, eu uma prova, o que que eu não, mano, é o partido, blá, blá, blá. Vamos junto, vamos junto. E comecei a completar. E daí eu comecei a fazer o meu itinerário de política eleitoral, ali, né, de campanha eleitoral. E falei, opa, eu vou para tal bairro, vou para o Barreirinha, vou para o Bairro Alto, vou para o Cachoeira, vou para o Boa Vista, vou para o Santa Cândida, vou para o Atuba, vou para todos os lugares que eu já morei aqui em Curitiba. Né? Cheguei em todos os lugares e percebi que, sem saber, eu havia plantado sementes lá. As pessoas diziam, o quê? Meu apelido quando era criança, o Juruna, filho da Raimunda? É, Juruna, filho da Raimunda. Aquele que era para botar o personagem, ele, que ousado. Que empreendedor. Pessoas humildes, pessoas que passaram no teste da sobrevivência nos campos de extermínio dessa grande periferia que é o Brasil. Ele merece a nossa confiança. E eu saí do candidato que eles queriam que fosse laranja para ser um candidato negro com 3.500 votos, o mais bem votado da história do PSOL, do Estado, do Paraná, até hoje.
iniciar a partir dali uma outra arena. Já não era mais o dinheiro do aluguel, já não era mais a comida, o tênis, o remédio, a emancipação da minha mãe com autonomia financeira para não precisar nunca mais ouvir de ninguém nenhuma humilhação, porque em tese seria homem o provedor da casa. Nós nos libertamos, mas eu não me elegi vereador. 2016, fui mais votado, mas não me elegi vereador. Mas eu já era graduado em Direito, mestre em Direito, já trabalhava na advocacia popular e criminal para dar liberdade para os negros que ainda não tiveram sua alforria em pleno século XXI. E vi que era possível. Mas se o partido me tratava como laranja, como cenário para a ação deles, não me dava a caneta para que eu escrevesse a minha própria história, então naquele momento não me servia. E eu voltei, eu já tinha sido lá atrás, filiado ao PT, e eu voltei para o PT. Cheguei no PT, o pessoal falou, demorou, nós estamos juntos. Eu falei, demorou, nós estamos juntos. Vamos fortalecer você. Campanha de 2018. Estava panfletando, um pessoal que está aqui conosco, né, do núcleo periférico, não sei exatamente onde estão, mas estava com a gente, estava panfletando no interior do estado, panfletagem. Antes disso, devo contar, já que a gente está falando de empreendedorismo, de empreender, de ousadia, de fé, de acreditar, sobretudo em nós mesmos, em comunidade, eu devo falar isso. Porque ligaram para mim e disseram, olha Renato, você está crescendo, as pessoas falam de você, as pessoas estranhamente gostam de você, onde você vai. O que acontece? Eu vou ser candidato, a pessoa falando, eu vou ser candidato a deputado federal. Uma pessoa que é, inclusive, candidato a federal. Vou poupar o nome, não vem ao caso. Gostaria, Renato, que você fizesse comigo uma dobrada. Que no teu material de campanha tivesse a tua cara num lado, a minha cara no outro. Ah, beleza. E posso, para isso, te ajudar aí com 50, 70 mil reais de campanha. Eu falei, nossa, beleza. Vamos que vamos. Não tive R$1 de fundo eleitoral, então fiquei refém, dependente, né, dessa dobrada. E fui lá, reuni o nosso time, falei, mano, é o seguinte, vamos alugar 2 carros, vamos levar as 10 pessoas, vamos ficar em tal lugar, vamos almoçar. É a estrutura mínima que nós precisamos. Essa pessoa, às vésperas da nossa viagem, não deu R$1 para a gente. Não atendeu mais o telefone. Desacreditou da nossa política e do nosso potencial. E mesmo assim a gente foi lá e falou, não, demorou. Fomos para a viagem, demos um jeito, dormimos no carro, comemos bolacha recheada, bolacha Maria, vários dias a fio, tá ligado? Comemos nas casas das pessoas que nos abrigavam e fizemos 16 mil votos. Mas antes disso, voltando da viagem, chegamos na Praça do Redentor, isso infelizmente virou notícia, sobrou 2 caixas de panfleto, vamos meter marcha. Começamos a distribuir os panfletos na praça, uma praça de jogos, uma praça de skate, e daí veio a guarda municipal, o sumo daí, sumo. Falei, sumo daí? Não. Eu tenho o direito de ir, de vir. Quando eu fui falar, permaneceu uma pessoa, um dos guardas saiu do meio, assim, olha, por Deus, ele veio assim, eu olhei para ele assim, pessoal, uns 8, mas esse sujeito em especial, eu senti ele. Ele veio e ele ficou tão
desapontado com a minha postura de enfrentamento, digamos assim, ele já veio com a arma, sabe? No que ele veio com a arma, eu já fui colocando a mão na minha barriga, assim, porque foi certinho onde ele me mirou. E foi certeiro. Eu coloquei e já tomei o primeiro. Pô, ele já me deu um tiro, tem uns pedacinhos até hoje aqui, né? Um tiro de 12, um boletão e um monte de bolinhas, né? Meio que derrete assim e explode. Eu já tomei o primeiro. Vocês colocarem no Google, deputado Renato Freitas, baleado em 2018 na Praça do Brau. Já virei as costas, dei uns 2 passos, já deu o segundo. Eu dei mais uns passos, o cara já me passou o ombro e eu caí no asfalto. O cara me pegou pela perna assim e me arrastou. E daí a minha pressão já estava baixando, um monte de sangue e tal. Eu fiquei do lado ali, me algemou, me levou preso. Respondi por desacato e desobediência. Sentei e fiquei pensando, no outro dia, amargo pela dor e pela vida. Será que vale a pena? Será que é isso que eu quero para mim? Será que eu não posso ser e continuar a minha vida acadêmica no meu empreendimento pessoal? Porque, olha, eu terminei a minha graduação na UFPR, fui um bom aluno. No meu mestrado, eu publiquei artigo no estrangeiro, na Itália, nos Estados Unidos, fui para a Inglaterra, dei uma palestra na Universidade de Kent, em Canterbury, na Universidade de Kent, um lugar, não falo inglês, né, mas o pessoal lá falava, e daí eu traduzia. E tive um convite, né, de fazer a prova, o teste na USP, professor Maurício Stegman Dieter, de Criminologia, e fazer o meu doutorado. Será que eu não sigo esse caminho, que para mim é o mais certeiro, para minha mãe também? E fiquei angustiado enquanto estava indo com os pontos, com os paragrafos. Curativo? Falei, não, jamais. Porque os conhecimentos que eu tenho de criminologia, todos eles, e o meu despertar para a criminologia, foi por conta de amigos meus, que não estão mais aqui, que eu carrego no meu coração. Foi por conta da violência do nosso país, que fez o meu irmão ser assassinado com 24 anos. Que foi por conta de uma política de criminalização que fez com que eu não tivesse pai. Foi por conta de uma política genocida que me fez ser humilhado, discriminado no sul do Brasil, que reivindica uma identidade europeia e nos trata como sujeito. Como uma sujeira, uma mancha no cartão postal. Eu falei, não, eu não tenho direito de promover o meu umbigo. Ah, mas eu posso, de última hora, forjar uma justificativa e dizer que eu, como teórico da criminologia, vou ajudar milhares de pessoas compreendendo melhor a realidade da criminalização e da violência no nosso país. Posso, mas não seria eu essa pessoa. Isso de querer ser aquilo que a gente realmente é, ainda vai nos levar além, dizia um poeta curitibano. Eu segui essa poesia como filosofia de vida e falei, não, vou continuar. Continuei, me elegi vereador em 2020, fui cassado porque estava lutando pela vida, adentrei a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de São Benedito, construída pelos nossos ancestrais para ser um espaço de valorização da vida e da liberdade, portanto, um ato político, religioso. E fui cassado. Alguns dizem, foi cassado porque invadiu a igreja, outro foi cassado porque desrespeitou o padre, foi cassado porque xingou não sei quem. Mentira. Milhares de mentiras na era da fake news.
Sabe por que eu fui caçado? Estava escrito no meu processo. Cometeu um ato político dentro da igreja. Por isso, quebrou o decoro. Caçado está. Peguei essa decisão, eu não sabia se eu ficava feliz ou triste. Triste, porque caçado. Feliz, porque se eu cometi um ato político dentro daquela igreja pelas vidas negras e pela liberdade do povo negro, eu estava honrando a memória dos nossos ancestrais que construíram aquele espaço. E, para terminar, que meu tempo já deu, logo que eu fui caçado, lançaram uma nota. O presidente estadual do partido e o presidente municipal do partido. Renato Freitas foi imaturo, não teve consciência política, cometeu um erro gravíssimo, deve desculpas, portanto, ao PT, que não tem nada a ver com isso. Mentira, estava todo o setorial negro lá, apenas apagaram da história. Deve desculpas à igreja e à sociedade curitibana. E, de forma orquestrada, a mídia paranaense me atacou. O Siqueira Júnior colocou uma reportagem em que ele não falava nada sobre o acontecido. Ele só colocava o meu rosto na tela, no telão, e falava: isso aqui é vereador? Isso aqui? Quem que vota nisso aqui? E daí dava risada. E acabou a crítica dele a mim, que foi reduzida apenas à minha imagem, de forma absolutamente racista. E mais, os advogados que me foram dados, a nível municipal, porque a nível federal, o CACAI, por exemplo, foi quem veio ao nosso socorro, e nos fortaleceu. Mas a nível municipal, sabe o que o advogado lá de Curitiba me disse? Olha, só tem um jeito de manter o seu mandato. E o jeito é o seguinte: você não vai fazer nenhuma entrevista para nenhum canal, porque você pode atrapalhar a eleição do Lula. Você não vai, em hipótese alguma, nacionalizar esse caso. Você vai pegar um atestado de 15 dias e falar que você está mal da cabeça. Você vai fazer uma carta pedindo desculpa para a igreja e para a sociedade curitibana. E nós, nos bastidores do poder, vamos negociar para que você não seja cassado e receba apenas uma suspensão do seu mandato por 6 meses. Mas para que você mantenha o seu cargo, você precisa seguir a nossa instrução política, para que a gente também consiga salvar você juridicamente. E eu disse: não. Se vocês não acreditam no que eu fiz, eu acredito. E o que eles fizeram? Foram atrás de 5 ou 6 assessores que eu tinha na época, alguns indicados pelo próprio partido, e falaram: olha, você aí que não achou teu carro, você aí que está comprando teu apartamento, está juntando dinheiro, que está construindo planos a partir do seu cargo de assessor parlamentar, se o Renato for autoritário, egoísta, vaidoso, me chamar de vaidoso também, só que eu estou com a minha roupinha nova, vaidoso, e tomar essa decisão contra todos nós, o poder estabelecido, vocês vão perder os seus cargos. Então eu preciso que vocês atuem conosco no convencimento ao Renato. E assim foi feito. Alguns vieram e me enfrentaram. O mandato não é só seu. Lá na época dos barracos de pau, lá da Vila Macedo, onde que estava, porque eu nunca recebi uma cesta básica. O mandato não é só seu. Você não pensa nos outros. E eu tive que enfrentar uma guerra na sociedade curitibana com os hipócritas religiosos, com os racistas, com os conservadores bolsonaristas, com o partido e dentro do meu próprio gabinete. E me vi sozinho. Me vi novamente
entristecido, refletindo se valia a pena. E tive a minha mãe, meus amigos, que acreditavam em mim. Falei, olha, quer sair? A porta da rua, serventia da casa. Nem mandar para ter. Já está para ser caçado mesmo. E não deu outro. Eu fui caçado. E todos disseram, viu só? Irracional. Viu só? Não está preparado para real política. Para a ordem das coisas, como as coisas de fato são. É imaturo. Eu acreditei todos os segundos e enfrentei. E a própria igreja viu em mim verdade. Me acolheu. O padre manifestou na frente da igreja para que não me caçasse. O bispo fez uma nota dizendo que conhecia e reconhecia o valor do meu trabalho junto aos mais pobres. O padre Júlio, o Frei Davi e outras pessoas da igreja conseguiram que eu encontrasse o Papa na Itália, a quem eu entreguei uma carta falando sobre a violência racial no Brasil. E lá, na Itália, justamente no dia, eram 3 dias do encontro Economia de Francisco, justamente no último dia, no terceiro dia, eu olho, meu celular bugado, acordei cedo meio atrasado, estava eu e um cara que era de outra língua, de outro país, lá no quarto, lá não me comunicava muito bem com ele acordou, vazou, e eu falei, cara, eu não perdi o ônibus, ele está me arrumando para ir ver o Papa, e daí eu olho o celular bugado, desligo, religo e tal, está escrito lá, ministro Barroso reconduz o mandato do deputado do vereador Renato Freitas e dá a ele condição de disputar o pleito eleitoral. Todos disseram e diziam, não, ele ganhou apenas com uma decisão judicial, mas o povo vai condená-lo nas urnas, esquecendo dele, porque ele, em tese, não fez o que nós, da Real Política, faríamos. Deixe e veja, porque ele vai cair. E eu tive 58 mil votos. Talvez no limite da humildade, porque aquele que fica atribuindo a si grandes qualidades, aquele que é, não diz, porque quem diz, não é. Mas o fato é que em todos os lugares que eu vou, recentemente fui para Alagoas, fui para Sergipe, fui para Santa Catarina, incrivelmente, Rio Grande do Sul, Brasília, mas sobretudo no Paraná. De longe, eu sou a representação popular que todas as pessoas estavam esperando, sobretudo nós, pretos e pobres. E eu fico feliz porque aquilo que eu posso dizer aqui, que aproveita vocês no empreendimento e na ousadia, é que tenham fé, que acreditem em vocês como parte de um todo. Porque esse todo se manifesta quando a gente planta a semente certa. Vocês são solo fértil para as melhores sementes possíveis. As futuras gerações se alimentarão do fruto da justiça por conta da nossa obra coletiva. Muito feliz em fazer parte disso tudo. Obrigado, comunidade Céu. Fica aqui, irmão. Fica da família. Oi, irmão. Pode ficar aqui, vocês três, meu irmão. Vamos lá. Aqui, olha. Um segundinho, que tem alguns recados. Só um segundinho, que tem alguns recados.
recados para a gente dar aqui. Em primeiro lugar, a gente está chegando aqui, né, no momento final do nosso evento.